Olá, tudo bem com você? É muito bom estar de volta aqui com o nosso programa Doses Apocalípticas. Nós começamos lá do princípio, Apocalipse 1, avançamos pelos principais tópicos desse livro maravilhoso, e a nossa proposta aqui, do Felipe e minha, é de chegarmos até o capítulo 22, tratando aí em vídeos mais ou menos curtos, né? Temos tentado aí ficar entre 10, 15 minutos. Alguns temas acabam sendo um pouco mais amplos e a gente chega até uns 20 minutos, mas o esforço é sempre trazer aqui um conteúdo bem sintético, bem ao ponto, para servir de motivação para você estudar a sua Bíblia, quem sabe ler bons livros aí que explicam, né, o livro sagrado, livros da CPB, por exemplo, tem livros muito bons ali, cpb.com.br, e há conteúdos ótimos também no site apocalipse.com, estudos bíblicos, vídeos. Esta série aqui, Doses Apocalípticas, está disponível lá também, tanto quanto no meu canal, na playlist Doses Apocalípticas, de modo que se você perdeu algum conteúdo passado aí, algum capítulo, algum tópico, você pode voltar. Por exemplo, o que já falamos sobre o capítulo 13 do Apocalipse, não esgotamos ainda o assunto. Nós já falamos sobre a primeira besta, a segunda besta, a besta que emerge do mar, a besta que surge na terra, falamos sobre a perseguição que essas bestas vão impor ao remanescente de Deus, ao povo de Deus. Enfim, se você não viu, veja lá, volte ali, assista aos vídeos A Besta do Mar e A Besta da Terra. E deixamos para este vídeo aqui, fechando a série do capítulo 13, para depois começarmos aí mais um bloco de vídeos sobre o maravilhoso capítulo 14, deixamos então para este vídeo tratar de um ponto específico ali do capítulo 13, que é justamente essa marca da besta, esse número da besta, algo assim um tanto enigmático, que desperta a atenção das pessoas, mas que infelizmente, por não estudarem o assunto em comparação ou em paralelo com outras passagens, muitas pessoas acabam viajando e vão longe nessas interpretações. Mas vamos conversar sobre isso. Felipe, muito bom ter você de volta aqui, viu? Tudo bom, Michel? São amigos. Que prazer poder conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E lembrando sempre do site apocalipse.com, né? Nossa fonte de bons conteúdos aí. Vamos lá nessa jornada falar um pouquinho mais sobre Apocalipse 13. Muito bem. Eu vou ler aqui os versos que nós deixamos propositalmente para este vídeo, que são os versos 16. Eu vou começar no 15, então, né, só para recordar um pouquinho do vídeo anterior. Diz assim: ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta. Isso está falando aqui da segunda besta, a besta da terra, que nós já vimos são os Estados Unidos da América. Primeira besta, uma besta religiosa, na instituição papal. Segunda besta, uma besta política, mas que também tem aí um viés religioso pelo protestantismo apostatado. E é dito aqui que haverá uma aliança entre as duas, e o verso 15 que eu estou lendo, então, diz: e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui temos um decreto de morte contra aqueles que não aceitarem essa religião espúria, esse sistema religioso pervertido, que, como já vimos, entrega, distribui seu vinho, né, adulterado, que são as doutrinas, crenças, ideologias antibíblicas, né, antibíblicos. Então, aqueles que não adorarem a besta, essa união, essa Babilônia mística, né, essa confusão toda, serão, inclusive, levados à morte. Decreto de morte. A todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, façam que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui vemos então uma restrição de liberdades, você percebeu aí? Não poderão mais comprar, vender, enfim. Outra coisa que eu quero destacar aqui antes de ler o verso 16, é que lá no capítulo 7, não sei se você se lembra, é mencionado o selo de Deus. E esse selo ele é aplicado somente na testa, na fronte. Aqui nós temos o lóbulo pré-frontal, né, que é a região das decisões, da racionalidade, da espiritualidade. Então é uma decisão consciente, eu aceito a marca de Deus conscientemente. Já a marca da besta aqui, que, como já conhecemos do Apocalipse, né, há os contrastes no Apocalipse, por certo deve ser aí uma oposição à marca de Deus, depois o Felipe vai detalhar um pouquinho mais isso aí. Ela pode ser aplicada na testa, a pessoa pode aceitar intelectualmente, conscientemente,
é isso que eu quero para a minha vida, eu creio nisso, ou na mão direita. Depois veremos o que significa isso, é uma diferença aqui em relação à marca de Deus. E o verso 18 termina dizendo assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, ou número de homem. E esse número é 666. Felipe, poucos versos e muita coisa para ser dita, né? Nós temos aqui essa marca famosa, nós temos aqui esse número famigerado, que já foi tema de filmes, séries, livros mirabolantes, né? 666. Por onde começar e como entender esse tema aqui, meu amigo? Pois é, a marca da besta, ela é menos especulativa do que o pessoal pressupõe. Então, para a gente entender a marca da besta, a gente tem que vir, né, entendendo a construção que foi feita até agora. As coisas não são isoladas. Então, às vezes as pessoas olham, vou entender a marca da besta, vou ler os versos e vou tirar uma conclusão. Não, evidentemente que você vai cometer disparates em relação à interpretação bíblica, porque você vai desconsiderar o restante, né? Então, a marca da besta, ela está em contraste com o selo de Deus. Essa é uma coisa muito importante. Ela está ligada como uma antítese ao selo de Deus. E o que era a função do selo? Indicar propriedade, identidade e proteção. Então, vale para o selo de Deus e para a marca da besta também. Apocalipse 12 a 14 dá a ideia de que a norma de lealdade e obediência está relacionada à guarda dos mandamentos divinos. Nós já vimos isso. Então, quando você pensa em marca da besta, você vai ter que pensar em algo que, de alguma maneira, vai se contrapor ao sinal de Deus, ao selo de Deus e a tudo que o selo representa, que é lealdade a Deus também. Pertencimento, né? Posse. Sim, pertencimento. Felipe, um detalhe que é bom a gente lembrar, né? Essa questão de contrastes. Você tem no Apocalipse, por exemplo, a mulher virtuosa em Apocalipse 12, você tem a prostituta em Apocalipse 17, você tem o povo de Deus, o remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e também o testemunho de Jesus, que é o Espírito e profecia, mas você tem também os que adoram a besta, o povo que preferiu amar a mentira e não a verdade. Nós temos o Cristo e o anticristo. O anticristo é aquele que odeia Cristo, quer usurpar a posição dele, mas que tenta se parecer com Cristo para enganar as pessoas. Então, como temos aqui essa marca de Deus e o selo de Deus também, a marca de Deus e o selo da besta, a marca da besta, é natural também pensar que seja uma coisa que se assemelha, mas que se opõe. Então, sim, podemos prosseguir aí. Sim, sim. O grupo identificado com a besta vai, de alguma maneira, não somente ele não somente vai deixar de obedecer ao que os fiéis a Deus, selados por Deus, obedecem. Aqui, no contexto da besta da terra e da besta do mar unidas, nós vemos que também os portadores da marca da besta vão perseguir os demais. Não é apenas não vivenciar os princípios de Deus, é dizer que aqueles que vivenciam merecem ser perseguidos e finalmente punidos com a morte, sim, porque o decreto de morte aparece no texto, o conceito dele aparece no texto. Então, isso é muito importante. Outro aspecto importante que a gente tem que entender, o selamento de Deus não é exclusiva, ou melhor, vamos colocar assim, o selo de Deus, o selamento de Deus acontece com a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Está em Efésios, está em Coríntios, 2 Coríntios 1, né? A pessoa selada pertence a Deus. E como prova, evidência de pertencimento a Deus, ela vai ter uma obediência a Deus, o que incluirá certamente a guarda do sábado, que está presente no Decálogo, nos 10 mandamentos, na lei moral de Deus. Então, no final dos tempos, o que acontece? Esse selo de Deus se manifesta fortemente na observância do sábado. Por que nós sabemos isso? Porque Ezequiel fala sobre o sinal entre Deus e o seu povo, que é o sábado. E o sábado remete a Deus como Criador, que é justamente uma essencial mensagem em Apocalipse 14, daqueles fiéis que fazem a vontade de Deus. Então, é muito evidente pressupor que a marca da besta vai estar ligada a uma oposição também à guarda do sábado.
ou fortemente a guarda do sábado, mas ela na verdade, a marca da besta é um grande conjunto de oposição a Deus, né? E que envolve desobediência, que envolve perseguição, que envolve desrespeito a Deus como Criador e, portanto, cria uma alternativa à guarda do sábado, que vai ser a guarda de um outro dia. Porque o sábado, em toda a Bíblia, ele sempre foi um sinal externo dos que pertencem ao verdadeiro Deus. Êxodo 31 nos diz isso. Tem a ver com a memória de Deus como Criador, Êxodo 20, e Salvador também, porque é Redentor. Deuteronômio 5, na segunda exposição dos mandamentos, é dito isso. Então, nós temos claramente aí um elemento de reconhecimento e de pertencimento a Deus, mas nós também temos um elemento de adoração, porque Deus, como Criador, só é adorado integralmente se for observado o sábado, porque o sábado é o memorial da criação. Não tem como dissociar sábado de adoração e de criação. É impossível fazer isso, só se você desconsiderar a Bíblia. Os portadores da marca da besta vão contra isso. Eles conscientemente irão contra isso. Então vamos fazer uma adoração à besta. Veja que isso nós já estudamos, né? A adoração é a besta. Ela diz que tem autoridade acima de Deus para ser adorada. Eu, inclusive, quero recomendar aqui aos amigos um vídeo que está em meu canal. Eu gasto ali mais ou menos 1 hora para explicar o sábado de capa a capa na Bíblia. Começando lá com Gênesis, na criação, quando Deus dá a Adão e Eva, né, esse presente. Eles guardam o sábado antes de haver cansaço, antes de tudo, né? Que é uma pausa contemplativa muito mais profunda do que apenas descansar do cansaço físico da semana. Tanto é que Isaías 66 diz que nós guardaremos o sábado também na nova terra, e lá não mais haverá cansaço. Então é uma pausa realmente para uma adoração mais intensa ao Criador, e ele atravessa toda a Bíblia. Nós vemos ali os patriarcas guardando o sábado, vemos os profetas guardando o sábado, vemos Jesus em Lucas 4,16, vemos Maria, mãe de Jesus, guardando o sábado, Lucas 23, 24, vemos ali o apóstolo Paulo em várias circunstâncias guardando o sábado também, inclusive numa cidade em que não havia sinagogas, porque era uma cidade grega, pagã, ele também se retira, vai para a beira do rio, e ali ele observa o sábado como memorial da criação. Vemos no Apocalipse o povo de Deus guardando os mandamentos bíblicos e na nova terra, como eu disse também. Então, é um mandamento que é perpétuo. É claro que, ao dizermos isso, ao dizermos que o sábado constitui o selo escatológico de Deus, e é bom essa ênfase no escatológico, porque o Espírito Santo também é um selo, né, na vida do crente. Só que é um selo de conversão, de consagração. O sábado tem uma finalidade específica. É um selo de reconhecimento de dependência da criatura para com o Criador, como disse o Felipe, memorial da criação. Portanto, é um selo que tem que ver de forma bem intensa com o fim, aí chamarmos ele de selo escatológico, né? Mas ele vem lá da criação mesmo. É bom que se diga, né, que nós cremos que todos os mandamentos são importantes. Sim. Tanto é que lá em Tiago, né, 2,10, é dito que aquele que observa a lei, mas tropeça num ponto dela, é como se fosse culpado de todos. Eu não posso ser fiel, por exemplo, não posso ser fiel à minha esposa 6 dias por semana e no 7º ser infiel. Eu serei infiel. Então, não posso ser fiel a Deus nos 9 mandamentos e deliberadamente, conscientemente, em rebeldia, rejeitar um dos mandamentos. Pode ser o que tem que ver com a adoração de imagens, pode ser aquele que diz não minta, né? Não levante falso testemunho, qualquer mandamento. Se eu desobedeço conscientemente, de forma rebelde, eu estou em pecado. Então, o sábado não é mais importante do que qualquer outro dos 10 mandamentos. Agora, é interessante notar que ele contém as características de um selo, como o Felipe já vinha explicando, né? Em Isaías 8,16, está escrito assim: sela a lei no coração dos meus discípulos. Então já temos uma pista aí de um selo, né, ligado à lei de Deus. E quando eu falo lei de Deus, é Êxodo 20, não a lei lá que está no catecismo, né, a adulterada. Depois nós vemos Ezequiel 20:20, o Felipe até citou de passagem, né? Santifiquem os meus sábados para servir de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então está ali um texto claramente dizendo que o sábado é um sinal. E na própria lei, né, ali em Êxodo 20:8-11, nós vemos no sábado, de modo muito especial, as características de um selo antigo, que continha, era um carimbo, né, com que o rei, ou com seu anel em baixo relevo, ou com o sinete,
ele carimbava ali um documento enrolado, papel enrolado, né? Colocava ali uma cera quente, alguma coisa assim, uma resina, e então era carimbada aquela resina. Se a carta chegasse rompido o lacre, né, o selo quebrado, a pessoa podia perder até a vida, porque ela tinha violado um documento real. Então o documento, aquele selo continha o nome da autoridade que estava selando, seu cargo e a jurisdição, onde ela atuava. E quando você lê o quarto mandamento da lei de Deus, você percebe que só ele tem essas três coisas. Ele identifica a autoridade, lembra-te do sábado, 6 dias trabalharás, farás toda a obra, mas o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. Então está ali, Deus. Porque ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Criador e o universo e a sua jurisdição. Então é interessante, porque ele traz essa característica de um selo, e assim, se nós identificamos o sábado na Bíblia como sendo o selo de Deus, naturalmente, a marca da besta, ou o selo da besta, tem que ser alguma coisa que se oponha, se assemelhe, mas se oponha ao mandamento do sábado, que é um dia. E aí, Felipe? Só para complementar, perfeita a questão aí da relação do sábado com o selo, mas uma questão muito importante é que o Apocalipse capítulo 13, verso 15, diz assim, que foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, falando da besta da terra, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então veja, e aí o verso 16 vai falar que é os pequenos, grandes, que todos têm a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, e aí dá alguns detalhes, e o verso 17 diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então vai haver uma restrição, sim. O texto diz que há uma restrição para os que não recebem a marca da besta. Isso é muito importante. Para os que não recebem a marca da besta, vai haver uma restrição. E essa restrição, ela implicará morte. Então, isso é muito importante, porque assim, as pessoas mas de onde é que vocês tiram essa ideia de um decreto dominical, por exemplo? Não, a ideia de um decreto ela é plausível se você entender que vai haver uma ação coercitiva contra quem não tem a marca da besta. E o que é ter a marca da besta? É rejeitar o sábado bíblico também. Então vai haver uma ofensiva. É que esse poder, por isso que eu deixei claro no início, o texto bíblico não diz que os poderes bestiais, como eu gosto de chamar, os poderes bestiais, eles não vão simplesmente desfazer ou ignorar o conceito bíblico. Não, eles fazem mais do que isso. Eles perseguem e restringem e finalmente matam, de alguma maneira, quem não estiver com a marca da besta, quem não aceitar essa adoração falsificada. Então, isso tem que ficar muito claro para quem estuda o texto de Apocalipse 13. Não é apenas o poder bestial, não dá uma opinião, ou se contrapõe, ou só mostra sua contrariedade. Não é só isso. Ele persegue, ele restringe economicamente, ele vai exercer algum tipo de restrição econômica e, finalmente, vai haver morte para quem não adora a imagem da besta. Felipe, ainda sobre essa questão da marca, né, como sendo um selo de autoridade, de pertencimento. Então veja, o sábado, ele mostra a quem pertencemos. Toda vez que nós guardamos o sábado, de pôr do sol a pôr do sol, começando na sexta-feira ao pôr do sol, porque biblicamente é assim, né? Nós estamos declarando para todo o universo que nós adoramos o Criador bíblico, porque foi ele quem estabeleceu esse dia como o memorial da sua criação. Já o dia que se opõe a esse dia, o único dia da semana que foi colocado como um dia pretensamente sagrado, foi o domingo. Foi uma decisão humana, né? Então ele aponta para uma autoridade humana. Primeiramente, lá o imperador Constantino, ele estabelece, né, o primeiro decreto dominical. Por lei, as pessoas deveriam então passar a guardar o domingo e com o tempo não mais o sábado. Depois a Igreja Romana acabou incorporando também esse conceito. E eu quero ler aqui, se me permite, um trechinho do Catecismo Romano de 1951. Está aqui a capa, né? Versão fiel, edição autêntica, né, de 1566, Frei Leopoldo Pires Martins. Então, aqui na página 440,
desse catecismo já bem antigo, né? É dito assim: a Igreja de Deus, que se refere à Igreja Romana, né? A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, o que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso quiseram os apóstolos fosse chamado domingo. Na verdade é uma imprecisão aqui, porque os apóstolos, como já mencionamos, guardavam o sábado, né? Essa mudança levou tempo para acontecer, mas o interessante é que, honestamente, né, há uma admissão aqui de que realmente a mudança foi feita pela Igreja Romana, e isso, para eles, né, representa um sinal de autoridade, porque se a liderança dessa igreja pode alterar a palavra, a Bíblia Sagrada, os mandamentos da Bíblia, então eles teriam então, essa autoridade, né, superior até a da Bíblia. Em condição mais complicada ficam os protestantes, que seguem esse mandamento porque não tem uma base bíblica para defender essa posição, e acabam, no fim das contas, tendo que admitir que seguem uma tradição humana. Então, aqui nós estamos dizendo que a pessoa que guarda o domingo, ela recebeu a marca da besta, né, ou ela é uma apóstata. Não se trata disso. Na verdade, nem o selo de Deus ainda foi aplicado às pessoas. Isso vai depender de um esclarecimento maior, de uma controvérsia que vai ocorrer em torno desse assunto, né, e as pessoas terão que tomar sua decisão com consciência, conhecendo realmente o que é a verdade, a tal ponto de que aqueles que, depois disso tudo, seguirem a besta, serão tidos como indesculpáveis, ok? Mas é o tempo de nós irmos alinhando nossa vida com a vontade de Deus, né? Estudando com seriedade a palavra de Deus, para nos preparar para aquilo que virá. Agora, Felipe, no finalzinho aqui do capítulo 13, aparece, então... Veja, se ainda ficou alguma dúvida na sua cabeça sobre a questão da marca da besta e o selo de Deus, eu te peço que, por favor, assista aí no meu canal, coloca no buscador a marca da besta. Você vai encontrar alguns vídeos que falam disso, especialmente um do Dr. Ranko Stefanovic. Ele é um especialista no Apocalipse, já escreveu livros sobre isso, e no meu canal eu tenho aí esse vídeo, né? De mais ou menos uns 40 minutos, em que ele explica o assunto da marca da besta. Vale a pena você conferir para tirar todas as dúvidas sobre isso aí, tá bom? Agora, Felipe, falta a gente tratar de um detalhezinho que ficou aí, né? O famigerado número 666. É bom, o Felipe falou uma coisa interessante lá no início, e eu quero frisar aqui antes dele falar, é que a gente não pega um verso isolado do contexto e tenta interpretá-lo assim, de qualquer forma, né? Há toda uma construção lógica, você já viu. Nós começamos no capítulo 12, avançamos pelo 13, ok? Há um paralelismo grande entre Daniel e Apocalipse. Então, primeiramente, é importante estudar esses paralelos para perceber que quem é a besta, né? Quem é esse poder que lá em Daniel é chamado de ponta pequena? E por que esse número não pode ser coisas como, por exemplo, chip, código de barras, vacina? Não faz o mínimo sentido aplicar a essas coisas mais modernas aí esse número. Mas vamos lá, Felipe, o que você pode dizer sobre isso? Bom, o número da besta, ele segue a mesma lógica da marca da besta. A marca da besta é uma antítese ao que Deus estabeleceu. Então, inclusive o texto de Apocalipse 13 vai dizer que é número de homem. Isso é muito importante, porque vai mostrar que há alguma criação humana, está ligada ao ser humano. É claro que é um enigma, porque quando você tem um número na Bíblia, aliás, quando você tem um número em algum livro antigo, as pessoas gostam de tentar achar a resposta para esse código, né? Como se aquele número fosse um código secreto que alguém vai descobrir. Só que tem que entender que no texto bíblico, principalmente de João e Apocalipse, João utiliza os números não necessariamente com códigos, mas sim tentando indicar conceitos. Então, quando aparece 7 toda hora, é plenitude. Quando aparece o 3, o 4, o 12, e aqui finalmente aparece o 666. Ele remete a Daniel 3, por exemplo. Quando você tem lá o que tem em Daniel 3? Tem um estabelecimento de uma inauguração, né, de uma estátua pelo rei Nabucodonosor II, do Império Babilônico, e essa estátua, toda de ouro, deveria ser adorada como um ato político e religioso no campo de Dura. E lá estão presentes os amigos de Daniel, que se negam a se curvar. Ao se negar a se curvar, eles são punidos. Eles vão ser punidos, são jogados na fornalha ardente.
O que isso nos fala? As medidas dessa estátua, o sistema utilizado, né, chamado de sexagesimal, ele é um sistema que pode estar associado, sim, a algo humano. Então, esse 666, para muitos comentaristas e intérpretes do Apocalipse, tem a ver com a ideia de que o número da besta ele segue a mesma ideia da marca da besta, ou seja, é algo criado pelo ser humano, influenciado pelo inimigo, que vai ser uma oposição ao que Deus estabeleceu. Mas é claro, né, Michel, existem algumas pessoas que recorrem à gematria, que é uma técnica de combinação de letras com números. E aí alguns vão longe e por exemplo, imaginam que, pelo fato da besta do mar ser identificada com o papado e, portanto, com o pontífice que comanda o Vaticano, algumas pessoas entendem que esse 666 poderia ser correspondente a letras do alfabeto em latim, Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário, filho de Deus, que seria uma afronta direta a Jesus Cristo, porque se colocaria um homem como vigário, filho de Deus e tal. Substituto, né? Substituto. Então, só que, embora, inclusive, a Igreja Adventista coloque isso dentro de um documento, ou tenha isso sendo trazido há muito tempo, ela necessariamente não é uma questão fechada, e nós não podemos, assim, nos apegar a isso como uma lei, porque, por exemplo, há um ponto vulnerável aí, né, nessa interpretação. Por que logo de idioma latim, e não porque o hebraico ou o grego? Por que faríamos a gematria nesse caso porque o latim é a língua oficial do papado? Isso é um pouco fraco, é um pouco frágil você interpretar dessa maneira. Então, existe, nós temos que citar, né, que existe essa possibilidade de interpretação, mas essa visão de que o 666, ou a tripla repetição do número 6, ela é um indicativo muito mais de que ali a marca da besta segue a linha o número da besta segue a linha da marca da besta, ou seja, de que é um conceito humano que se opõe ao que Deus estabeleceu, do que qualquer outro tipo de especulação. Eu já li também, já pesquisei, me lembro que lá nos anos 90, quando eu estudei pela primeira vez o assunto, fiquei impressionado com o Vicarius Filii Dei, né, Filii com 2 Is, então você coloca ali V, né, o 5, I é o 1, depois você tem o C, 100, e por aí vai, né, aplicando aí, como diz Felipe, letras correspondentes a números, né, no alfabeto romano, latino, Vicarius Filii Dei. Embora haja realmente, como disse Felipe, algumas correntes, algumas pessoas que sustentam, né, essa gematria, eu confesso que eu também vejo mais relação mesmo com essa associação lá com Daniel 3, né, capítulo 3, porque lá também o contexto é de adoração. Lá também se levanta uma imagem para ser adorada, e aqueles que não adoram há um decreto de morte contra eles também, eles são lançados na fornalha. Tem uma combinação de ação política com religiosa. Né? Exatamente, né? É o caso do Capeta do Mar da Terra. A música usada num tipo de adoração, para estimular a adoração em um culto ali. Então o rei, o monarca, usa a religião, como diz Filipe, Estado e igreja juntos, né, promovendo uma perseguição. E a gente vê que no Apocalipse 13, é esse estado de coisas que volta a acontecer ali, né? Uma imagem de uma besta, uma obrigatoriedade de adoração, uma falsa adoração, e aí um número enigmático que aponta para um poder humano, tanto quanto a marca da besta aponta para um poder humano também. Eu vejo lá, nas medidas da estátua, né, de Nabucodonosor, que na verdade é uma medida muito estranha, né, porque se você pensar, 60 côvados por 6 dá um poste ídolo, né, uma coisa comprida para cima, né, então possivelmente fosse realmente um totem, alguma coisa nesse sentido, essa estátua. E ela tem uma medida assim, 60 por 6, representando aí o panteão babilônico. E no fim da história vemos de novo aí um número representativo, 666, que aponta para uma falsa adoração, para uma adoração espúria, mais uma vez. Então, eu acho que esse paralelo aqui é mais lógico, até porque até aqui nós temos visto também esses paralelos nos ajudando a entender melhor os temas da Bíblia. Mas estamos aqui apresentando, então, pelo menos 2, né, formas de interpretar o assunto e manifestando nossa preferência, né, por uma delas.
Mas é isso, Felipe. Mais algum comentário? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco extenso, mas realmente o assunto ele é bastante polêmico, né? Porque, como dissemos aqui, pessoas elas extraem do contexto o assunto e começam a dizer que a marca da besta seria um chip implantado na mão da pessoa, mas como é que fica a testa? Eu nunca vi implantar um chip na testa. Código de barras, quando eu me convertia nos 90 era código de barras, depois essa tecnologia foi superada, agora já falam em QR Code, já falam em vacina, e você percebeu, eu espero que tenha percebido que não faz sentido realmente usar, né, essas coisas que vão mudando com o sabor das tecnologias e do tempo e aplicar a um texto bíblico que tem uma aplicação, que tem um entendimento muito mais lógico quando a gente compara com outros textos bíblicos. Michel, só para fechar, a marca da besta precisa ser entendida dentro do conceito de poderes que a serviço de Satanás pervertem e colocam e criam sistemas de adoração, sistemas de coerção que atacam ou que tentam destruir aquilo que Deus estabeleceu. Então, a marca da besta não é uma coisa tangível, física. Inclusive, a palavra que está ali não é marca física. Ela não tem nada a ver, ela não é a palavra, não é a palavra estigmata, que é uma marca no corpo. Então, quando as pessoas falam de marca, um objeto ou um procedimento como uma vacinação, elas estão indo contra o que o texto bíblico oferece. O grego empregado por João não tem nada a ver com estigmata. Então, tem a ver com um conceito muito mais profundo, e ele é construído ao longo do tempo do Apocalipse. Então, para você ter uma compreensão completa, também convido a você a assistir um Apocalipse.com. Eu dei uma aula inteira sobre Apocalipse 13, Besta da Terra. Dá uma olhada lá que eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Abraço. Então, fechando a questão, se o selo de Deus é um dia na semana, e o Santo Sábado, a marca da besta, por oposição, tem que ser um dia da semana. Mas um que nega a autoridade de Deus, e o único dia que faz isso é o domingo, né? Então, que as pessoas hoje possam estudar a fundo esse assunto, já ir tomando sua posição, sua decisão com relação a esse tema. Pode parecer pouca coisa, mas na verdade não é só... Como Eva deve ter pensado diante do fruto, mas é só um fruto. Não, era a palavra de Deus em questão, né? Mas é só um dia da semana? Não, é que Deus colocou o seu selo ali. Deus disse, lembre-se do sábado para o santificar. É a palavra de Deus, então o que eu creio? No que eu creio? Na palavra de Deus ou na palavra dos homens? Perceba que a decisão é muito mais profunda do que meramente escolher um dia para guardar, para descansar, né? Então que Deus ajude você a entender um pouco mais profundamente esse assunto, os demais. Continue conosco nessa série, temos muita coisa interessante pela frente. Vamos começar agora uma série de vídeos sobre Apocalipse 14. Que capítulo impressionante. Então fique conosco. Aproveita aí para se inscrever no canal também, para acompanhar o Apocalipse.com e compartilhar esse conteúdo aqui, se você achou que vai abençoar a vida de alguém. Faça isso, então, indique, envie o link, né, para as pessoas, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e vamos juntos aí nesses estudos que nos clareiam os pensamentos e nos tornam mais preparados para a volta de Jesus.